Gente, vamos lá. Dá sua atenção aqui para mim. Ó, gente, 7h23 agora. 7h23, eu não quero ficar falando aqui até as 8 horas. Até porque minha mãe está com meu filho nesse momento. E eu preciso voltar para buscar ele. Porque ele é malucão. E porque ele dá trabalho, né? Então eu quero ministrar, quero conversar com você. Hoje, continuando a nossa série sobre amizade, com o tema Close Friends. Close Friends. Close Friends. Olha que americano. Tá? E o tema da mensagem de hoje é: seja o amigo que você precisa. Seja o amigo que você precisa. Deixa eu tirar essa chave do meu bolso. Seja o amigo que você precisa. Esqueci. Tá bom? Seja o amigo que você precisa. Gente, semana passada nós conversamos. A gente teve um momento bem diferente na semana passada. Quem lembra da semana passada? Tempo de transição, a gente está com uma galerinha nova aí no nosso ministério. O tema da mensagem foi decisões que mudam histórias. Ela não foi muito relacionada a respeito de amizade, porque a gente tinha que conversar a respeito de um tema mais específico, sobre mudança e tal. Mas eu quero pegar uma direção, algo que eu citei na mensagem da semana passada, e eu quero continuar hoje. Na semana passada eu falei sobre, primeiro, a nossa responsabilidade, né, de corresponder ao chamado de Deus. Segundo, que nós precisamos esquecer e avançar no que o Senhor tem para nós. E terceiro, mude o ambiente que você está. E é justamente a respeito desse terceiro ponto que eu quero até continuar a mensagem, falando a respeito de ambientes. Tá? Porque quando você olha se você olha para a Bíblia, gente, você olha para grandes personagens bíblicos, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, você percebe, gente, que ninguém avançou no ministério sozinho. Todo mundo teve família, parentes próximos estavam lá auxiliando, pessoas que estavam lá, que instruíram essas pessoas, derramaram sabedoria, conhecimento. Então você vê, se você olha para a Bíblia, você percebe de que o padrão é: ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Você não está nessa terra para caminhar sozinho. Você não está nesse mundo vivendo essa vida maluca. Você não está aqui para fazer tudo isso sozinho. Você não está aqui para viver, passar pelas suas dificuldades, pelas suas tribulações, pelas suas vitórias sozinho. Eu e você somos chamados a viver uma vida em comunidade. Não sei se você já percebeu, mas o nosso Deus é um Deus que gosta de relacionamento. Nosso Jesus, quando ele veio para essa terra, ele escolheu 12 discípulos, pessoas que ele compartilhou, conversou, ensinou, derramou seu coração sobre esses homens. E dentre esses 12, ele teve 3 que ele tinha mais comunhão, mais intimidade, mais relacionamento. Nosso Deus é um Deus 3 em 1. É um Deus que se relaciona entre si. É algo muito maluco, um pouco difícil até de você entender, mas é algo maravilhoso. Nosso Deus, ele não é um Deus de solidão. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de comunidade, de ter pessoas perto. E a realidade, gente, dando um link com a semana passada, a realidade é que, gente, nossos amigos alteram o ambiente que nós estamos. Nossos amigos alteram o que nós estamos vivendo, a forma como nós olhamos para as coisas, a nossa perspectiva a respeito das coisas que a gente está vivendo. Então, você pode passar por um momento muito difícil, só que com pessoas muito boas ao seu redor, que vão te fortalecer, que vão te impulsionar. E a situação difícil, esse momento de tribulação vai ser mais leve, porque justamente você tem pessoas caminhando com você e carregando esse fardo junto com você. E você passar por momentos difíceis, sem ninguém ao seu redor, sem pessoas para te fortalecer, te trazer conselho, é muito pior, gente. É muito pior você tentar fazer e resolver tudo sozinho. E semana passada eu citei o ambiente da dor, o ambiente da inspiração e o ambiente de ferramentas. Você pode estar num momento de dor, né, vivendo um ambiente de dor, mas seu coração ele pode estar cheio de fé, esperança e perseverança naquilo que Deus tem para você. E amigos são uma grande ferramenta e chave para isso acontecer. Nossos amigos podem definir se somos moldados pelo ambiente que estamos. Nossos amigos, eles são a principal peça para o ambiente que nós estamos. Eles são aquilo que destrava, aquilo que faz o ambiente corromper nosso coração ou não.
Nossos amigos são chaves nisso. Então, nossos amigos, eles influenciam, não sei se você já percebeu, mas os seus amigos influenciam o jeito que você conversa. Já percebeu isso? Não sei se você teve experiência de quando você está na sua, sei lá, você está na escola e uma pessoa de fora muda para a sua sala, um cara de outro estado, ele muda para a sua escola, ele estuda com você. Eu lembro que tive a oportunidade, gente, de... Um testemunho ruim, tá? Mas vou contar. Eu lembro quando eu estava na quarta ou quinta série, um moleque que se mudou para a nossa turma, se mudou para o Brasil, ele era francês. E ele se mudou para o Brasil, ele não falava português direito. E eu lembro dele estudar com a gente lá e tal. E por eu falar um pouquinho de inglês, eu consegui me comunicar com esse moleque e tal. E eu lembro, na França, eles têm um costume muito, muito diferente. O dedo do meio não é o dedo do meio. O dedo do meio é esse aqui, ó. Se você quer xingar alguém, você não mostra o dedo do meio, você mostra esse dedo. E eu lembro que esse moleque, ele mostrava isso, mostrava o dedo para os professores, mostrava o dedo para todo mundo. E ele, do coração dele, ele estava xingando todo mundo. Estava xingando as pessoas, zoando com a cara das pessoas, porque ele sabia que as pessoas não estavam entendendo o que ele estava fazendo. E eu lembro que eu peguei esse costume na minha mente, no meu coração. Eu sabia, como eu era filho de pastor já, né? Eu era o crente da turma. Então, eu não podia mostrar o dedo do meio para ninguém. Então, o que eu fazia? Eu mostrava o indicador. Mostrava o indicador para todo mundo. Qual que é o meu ponto, gente? Nossos amigos, eles influenciam nosso comportamento. Eles influenciam nossas atitudes. Eles influenciam nosso pensamento. Eles influenciam como você enxerga o que você está vivendo. Nossos amigos influenciam praticamente tudo. As suas ações, as suas práticas que você tem, os seus hobbies que você tem. Já percebeu que seu grupinho, todo mundo tem quase o mesmo hobby? A galera curte a mesma coisa? Você tem uma galerinha lá que curte jogar bola, daí você tem a galerinha do skate, você tem a turminha do videogame, você tem a turminha do... Porque são coisas que fazem você se identificar com a pessoa. Não estou falando que é uma regra, no sentido de que você não pode se relacionar, você não pode ter amigos que têm um hobby diferente de você. Não estou falando isso, gente. Mas estou falando que porque isso faz a gente se conectar com a pessoa. Isso faz o quê? Você chega num culto de sábado aqui e você jogou seu videogame com esse cara durante a semana, você tem um assunto para você conversar com esse cara. Se você, durante a semana, você viu o jogo do Corinthians dando um sapeco no Santos durante a semana, você chega no sábado, você conversa, tem um assunto para conversar com o teu amigo que torce pelo mesmo time. Gente, eu sou corintiano, mas eu não sou muito fervoroso, né? Então, eu sou corintiano quando o Corinthians ganha. E é isso aí. Não tenho vergonha alguma em confessar isso. Tá? Não sou perfeito, gente. Me perdoa. Então, gente, nossos amigos... o meu ponto é, nossos amigos, eles influenciam o ambiente que eu e você estamos. Nossos amigos influenciam as nossas ações. Nossos amigos influenciam nossas palavras. Tudo, praticamente tudo que nós fazemos tem você pega um pouquinho de alguém. Você pega um pouquinho de alguém. E esse é o meu ponto hoje. Eu quero conversar com vocês a respeito de alguns exemplos na palavra de pessoas que tinham um relacionamento tão importante que moldaram e influenciaram grandes homens de Deus. Você tem, assim, teria muitos exemplos, teria muitos pontos que eu poderia fazer aqui, mas eu quero só conversar com você a respeito de três. Três pontos que eu acho que assim, são essenciais para os nossos relacionamentos hoje. São essenciais para você hoje. São princípios que eu e você precisamos pegar para nós, que eu e você precisamos colocar em prática nas nossas amizades hoje. Padrões. Um padrão. Existe um padrão, gente. Existe um padrão de amizade, relacionamento. E a gente encontra isso na Bíblia. E eu quero conversar a respeito disso com você hoje. Eu quero que você aprenda alguns princípios de grandes homens de Deus, que esses homens de Deus fizeram com outras pessoas, que a gente encontra também na Bíblia. Tá? E o meu primeiro ponto, a gente vai lá para Davi e Natã. Tá? Davi e Natã. Meu primeiro ponto é amigos que confrontam. Amigos que confrontam. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12,
gente vai ler só o versículo 5 ao 9. 2 Samuel, capítulo 12, do 5 ao 9. Meu primeiro ponto, amigos que confrontam. Com o exemplo de Davi e Natã. Tá? Vamos lá para os versículos. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Israel disse assim, né? Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do meu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Eu não sei se você lembra, se você voltar alguns capítulos aqui, gente, voltar um capítulo, no capítulo 11, a gente tem uma história que é, né, se você olhar para a história de Davi, provavelmente é o grande erro da vida de Davi. O maior pecado cometido pelo homem segundo o coração de Deus. Então, se você vê a própria Bíblia, se você olhar o livro de Atos, diz isso para a gente, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas, mesmo o homem segundo o coração de Deus, ele tem grandes falhas. E uma das maiores falhas dele foi o adultério. E além do adultério, porque não foi o suficiente, o assassinato. O que acontece? Davi está lá no seu palácio, dando um rolezinho, e ele, em vez de estar na guerra com seus soldados, ele está lá no palácio descansando, e ele vê uma mulher, acha a mulher bonita, e chama a mulher para dar um rolê. Problema, essa mulher era esposa de Urias, e Urias não era qualquer cara. Urias era um dos grandes soldados de Davi. Urias fazia parte da guarda pessoal de Davi. Ou seja, Davi provavelmente já conhecia essa mulher bem antes. Esse adultério foi bem pensado. Quer mais uma prova disso? O pai de Batseba era um dos conselheiros de Davi. Sentava na mesa para tomar decisões sobre guerra, política, decidir o que iria acontecer com o país. Gente, parece, quando você lê o capítulo 11 de Samuel, né, parece que é uma história assim, que Davi está dando um rolê e ele se depara numa casa ali, ele olha para uma mulher e ele fica atraído por essa mulher. Parece que é um acaso. Mas você vai começar lendo a história, você olha os detalhes disso, você aprende que foi muito bem planejado. As ações de Davi foram bem planejadas. Então, Davi está lá no seu palácio novamente, depois de ter tomado para si essa mulher, que não era dele. Natã aparece lá no palácio e começa a contar uma história, no começo do capítulo 12 ali. Começa a contar uma história, tal, não sei o quê. Vou resumir bastante. Uma história que conta basicamente a história do que Davi estava vivendo. E a resposta de Davi para Natã é essa que a gente leu. Esse homem tem que pagar pelos seus pecados, onde já se viu, tem que pagar 4 vezes, esse cara merece morte. Não, misericórdia. O que Natã faz? O profeta de Deus olha na cara do rei de Israel, o cara com maior autoridade naquele lugar, e fala assim, ó, você é esse cara. Você que está desejando a morte é esse cara dessa história que eu acabei de contar. Você é essa pessoa que merece morte. Eu não sei se você nota isso, gente, mas Davi podia olhar para Natã e falar assim, mano, não curti o que você falou, vou chamar um soldado aqui para ele passar a faca no teu pescoço. Davi tinha autoridade para fazer isso. A palavra o que ele fala é lei, como rei de Israel. Então, quando Natã confronta o rei Davi, se eu estivesse no lugar de Natã, eu estaria borrando as minhas calças. Por estar falando o que eu estou falando.
para olhar nos olhos do rei e falar, ó, você errou, você pecou, você é esse homem que merece morte. Sabe, gente? E daí você está aqui, você está vendo o que seu amigo está fazendo, você está vendo esse seu amigo que está aqui, faz anos já no ministério, tem anos de célula, está com você desde o ministério de pré-adolescentes, não sei o quê. E esse cara tem alguns costumes que você sabe que não condizem com o padrão bíblico. E você está passando a mão na cabeça desse homem, dessa menina. O meu ponto é, o padrão bíblico para relacionamento, para amizade, é confrontar o pecado. O pecado precisa ser confrontado. Daí você tem a famosa frase maldita, que é tirada de contexto. Ah, não julgueis. Não julgueis. Gente, que frase mais tirada de contexto. Os caras pegam duas palavras num versículo gigante. Vamos comigo para a Bíblia, por favor, para eu te explicar isso. Mateus capítulo 7 é o primeiro versículo que fala a respeito de não julgar. Tá? Vamos ler Mateus capítulo 7, para você ter um pouquinho de contexto. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1 ao 5, tá? Diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, enquanto há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você fala assim, não, tá, tem um padrão aqui. Qual que é o padrão, gente? Vou te dar um exemplo. Vou usar o texto que a gente acabou de ler. Natã, ele não tinha problema na área moral. Então ele tinha autoridade para olhar para Davi e falar assim, ó, Davi, você está em pecado na área moral. Se é uma área que você tem vitória hoje, graças a Deus, pela bondade de Deus, você tem a autoridade para confrontar com muita graça o seu amigo. Confrontar o pecado que existe no coração do seu amigo. Vamos para o próximo. João capítulo 7, versículo 24. Esse aqui é o que mais pegam. Não julguem. Pegam essa parte do versículo. Não julguem. O versículo continua. Apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Olha como o resto do versículo é importante, gente. Ou seja, se você julgar o próximo, você julgar a pessoa que está do seu lado de forma justa, é bíblico. É bíblico. Não é ódio, não é perseguição, é confrontar o pecado. Gente, nós amamos qualquer um. Eu vou te contar uma coisa, tá? Nosso último Ina Games, um transexual veio no nosso evento. Uma pessoa que mudou de sexo. Gente, a igreja é para todo mundo. Todo mundo é ruim. Eu sou ruim, você é ruim, todo mundo, nós temos nossos pecados. E Deus tem que tratar conosco. Mas Deus usa as pessoas ao nosso redor, gente. Faz parte de ser igreja. Isso é corpo. Isso é corpo de Cristo. Isso é ser família de Deus. Pessoas com autoridade em algumas áreas podem olhar para pessoas com mais autoridade do que eu em algumas áreas da vida. Por exemplo, pessoas com mais autoridade a respeito de educação de filhos. Como meu pai e minha mãe, por exemplo. Eles têm autoridade na minha vida de falar assim, ó, filho, André, você não está educando seu filho da forma correta. E a realidade é que todos nós temos isso. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que olhem para nós com muita graça e muito amor, dizendo assim, ó, não é assim, essa não é a forma correta. Existe um padrão. Isso é corpo de Cristo, gente. Não despreze o corpo. Cada um tem a sua falha. Ninguém é melhor do que ninguém. Dependente de autoridade e hierarquia, porque hierarquia, né? Tem negócio de hierarquia dentro da igreja. Daí tem alguns líderes de célula que acham que, tipo assim, são os anjos aqui na terra. O seu líder de célula, ele é um instrumento de Deus para trazer correção sobre a sua vida. Respeite essa pessoa.
Mas líder de célula, eu quero te trazer uma revelação também. Você não é perfeito. Como supervisor, você também não é perfeito. E como pastor André e pastora Isabel, nós não somos perfeitos. E nós estamos sendo tratados, assim como você está sendo. Gente, nós precisamos de amigos que confrontam. E nós precisamos ser amigos que confrontam. Sabe qual é a realidade, gente? Se nós vivemos uma vida de pecado e nós não formos confrontados nessa vida de pecado, o nosso destino eterno não é bom, gente. Não tem outra solução, não tem outra direção. Amém? Você está comigo? Amigos que confrontam. E eu entendo, gente, que não é a coisa mais fácil desse mundo. Não é a coisa mais fácil. Por isso tem um jeito certo de ser falado, tem um momento certo de ser falado. E eu te aconselho a nunca fazer isso sozinho. Você chamar alguém. Chamar alguém com mais sabedoria do que você, com mais conhecimento que você. Eu não estou falando também que a gente tem que ser um ministério, gente, onde todo mundo fica atacando pedra em todo mundo. Ó o pecado do cara ali, ó, aquele cara faz aquilo. Calma. Se você nem relacionamento tem com esse cara, calma, vai com calma aí. Tenho certeza que tem gente podre perto de você. Você está comigo? Amém? Amigos que confrontam. Amigos que confrontam. Meu segundo ponto, a gente vai conversar a respeito de Esther. Esther e Mardoqueu. Esther, capítulo 4. Versículos 12 ao 16. Oh, Jesus, passei aqui. Esther 4, do 12 ao 16. Meu segundo ponto é amigos que nos tiram da zona de conforto. Porque uma coisa é você confrontar o pecado, gente, na vida do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo. Outra coisa é você tirar essa pessoa da zona de conforto. Por quê, gente? A zona de conforto, às vezes, não é pecado. Essa pessoa não está em pecado. Essa pessoa não está adulterando, ela não está mentindo, são coisas diferentes. Eu quero conversar a respeito disso, tá? Esther, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Contexto. Gente, se você olhar os capítulos anteriores, Amã, que é uma pessoa de muita influência do rei Xerxes, que era o rei de Esther, esse rei ele cria um decreto, né, influenciado por Amã, para exterminar todos os judeus. Literalmente, vamos matar todos os judeus, chega de judeu, cansamos dos judeus. E Esther está numa posição muito favorável, gente. A Esther, a antiga rainha, né, esposa do rei Xerxes, tinha confrontado o rei. O rei tinha pedido para ela fazer uma coisa e ela simplesmente diz não. E por isso ele literalmente fala: ó, tá bom, você não quer fazer o que eu quero, então você não é mais rainha, vou atrás de uma nova rainha. Então, e a sorte, a bênção, que sorte o quê? É bênção, né? Nunca foi sorte, foi bênção. Cai sobre Esther. E Esther é a nova rainha desse reino maravilhoso. E o ponto aqui então, Esther fica sabendo desse decreto. Esther estava num momento muito confortável, gente. Ela, como rainha do rei, né, ela provavelmente não iria sofrer as consequências desse decreto. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, os judeus seriam exterminados. Ela é uma judia, uma mulher judia. Mas, por ser esposa do rei, provavelmente ela não seria exterminada.
Ou seja, o decreto não influencia, não faz nada com ela. Ela estava numa zona de conforto. E Mardoqueu, que é como um pai para Esther, se coloca nesse lugar de tirar Esther da sua zona de conforto. Esse versículo, gente, esse versículo 14, como é lindo esse versículo, gente. Será que não foi para um momento como este? Será que não foi para um momento como este? Olha a visão que esse cara tem. Esther estava naquela zona de conforto, naquele lugar onde ela estava toda confortável, como esposa do rei, a rainha da nação. Essa mulher, ela está vivendo a vida, gente. Essa mulher está vivendo a vida. Gente, para ela ser selecionada pelo rei, não sei se você for ler o capítulo 1 e o capítulo 2, essa mulher Esther passou por 1 ano de tratamento de beleza, só para se apresentar perante o rei. As meninas estão, nossa. Então assim, essa mulher, Esther, olha como a decisão dessa mulher faz toda a diferença. Mas você percebe como essa mulher foi influenciada por um homem que podia falar na vida dela? Olha como gente, talvez ela nem ficaria sabendo do decreto, assim, ela nem ia se tocar que a rainha não era envolvida com os assuntos políticos, né, as leis que eram decretadas na época. Então, quando ela descobre por causa de Mardoqueu. Mardoqueu que avisa ela, conta para ela a situação, explica para ela a situação. Faz toda a diferença. Então, Mardoqueu, tira Esther da sua zona de conforto. Faz ela pensar sobre suas ações e o que elas podem desencadear. Sabe, gente, e talvez você está aqui, você tem seus amigos, seu grupinho de amigos, e o único assunto que você conversa com seus amigos é futebol, o jogo que você joga, o assunto da semana no TikTok. Só coisas fúteis. Só coisas que não desencadeiam nada. Sabe, gente, você está na adolescência. Eu não estou falando também que você tem que viver se preocupando com o seu futuro. Mas, de vez em quando, esse tem que ser o assunto da roda. Esse tem que ser o assunto da roda. Você conversar sobre coisas como o seu futuro. Cara, para onde você quer ir? Você quer ter uma experiência, por exemplo, de morar fora do país, estudar fora, trabalhar fora, voltar? Você quer... O que você pensa fazer de faculdade? O que você pensa... Em que área você pensa em trabalhar? Sabe, gente? Isso tem que fazer parte das nossas conversas. Eu não estou falando que você tem que ser um nerdola aqui, que só conversa sobre coisa séria. Sabe, a gente tem nossos hobbies, e os nossos hobbies, eles nos aproximam de pessoas. Mas, se a gente só conversa sobre coisa fútil, gente, a vida passa voando. A vida passa voando. E o que mais tem hoje, gente, nunca na história do Brasil, tantos jovens não trabalham e nem estudam, vivem às custas dos pais. Se não me engano, eu estava olhando a pesquisa, de idade entre 20 a 30 anos, é uma porcentagem absurda, mais de 30%. Não estuda e nem trabalha. Vive às custas do pai, vivendo, assim, tô indo, tá indo. Misericórdia, gente. Eu não estou falando que com 17 anos você tem que ter a sua vida solucionada e você tem que ter todos os passos que você vai ter que dar. Não é isso que você tem que fazer. E eu não quero colocar essa pressão sobre você. Mas você está na adolescência, você está amadurecendo. Ano que vem, você tem que ser mais maduro do que você é hoje. Daqui 3 anos, tem que ser um pouco mais maduro do que você é hoje. Faz sentido? Então, olha aqui. Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu amo esse versículo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, tem coisas que nós nem pensamos que Deus vai colocar na nossa frente, coisas que vão acontecer conosco na nossa vida, que nós nem conseguimos imaginar, e que Deus deseja fazer isso conosco. Tem muita gente conversando. E Deus quer usar os nossos relacionamentos, as nossas amizades,
para trazer maturidade ao nosso coração, para trazer uma nova perspectiva. Sabe, gente, talvez você tenha um hobby, eu não sei, talvez você gosta de vender brownie, sei lá, gosta de fazer brownie. E você faz isso como um negocinho para você ganhar uma graninha a mais no seu mês. Só que daí nisso, gente, Deus pode abrir uma porta de emprego nessa área tremenda. Talvez você não queira fazer brownie pro resto da sua vida, mas isso pode se tornar uma fonte de renda para o seu futuro. Você não precisa estar lá todos os dias fazendo brownie todo dia, mas você pode talvez contratar uma pessoa para fazer brownie para você e vender esses brownies. Eu não sei. Às vezes você está fazendo umas coisas muito rotineiras e Deus está querendo abrir seus olhos, abrir sua perspectiva sobre coisas novas que Ele quer fazer através de você. Só que você está muito ocupado conversando sobre o jogo que você joga, o filme, a série que saiu na Netflix. A gente precisa ter conversas que nos amadurecem. Conversas que são um pouquinho mais difíceis de ter. Gente, conversar sobre o futuro, conversar sobre coisas mais sérias é um pouquinho mais difícil de ter essa conversa. É muito mais fácil, gente, você conversar sobre como o Corinthians ganhou do Santos durante a semana. Muito mais fácil. Muito fácil você falar de como aquele Yuri do Corinthians é ruim de bola e o cara faz gol não sei como. Ele é horrível, pelo amor de Deus. Nem me fala que o cara é horrível, velho. Eu sou corintiano, mas eu falo que o cara é ruim demais, velho. Então, é mais fácil você conversar sobre isso. É mais fácil, realmente, é mais fácil, é mais de boa, não gera problema. Sabe qual é a realidade, gente? Conversas maduras geram crises em nós. Geram crises dentro do nosso coração. Porque essas conversas maduras, elas trazem uma nova perspectiva. Você olha para a sua situação hoje, você começa a olhar e você começa a analisar. Pô, na última semana, eu gastei 20 horas jogando videogame. Eu podia ter, tipo assim, pelo menos ter feito o inglês, ter estudado, ter começado a fazer um curso online de alguma área que eu quero fazer. Não sei. Estou sendo bem genérico aqui. Porque eu sei que você está na adolescência, você tem que aproveitar a vida também. Mas a água vai começar a bater no bumbum daqui a pouco, gente. Então a gente precisa amadurecer. E Deus quer usar nós, seus amigos, as pessoas que têm relacionamento com você, para amadurecer, trazer maturidade, tirar você da zona de conforto. Porque é muito mais fácil, gente, você ficar na zona de conforto. É muito mais gostoso. Muito mais fácil, tranquilo, sem problema algum, não tem crise. Vou fazendo tenho minha rotina durante a semana. Então, amigos que nos tiram da zona de conforto. E meu terceiro ponto, quero chamar o pessoal da banda já. A gente vai lá para 1 Timóteo, conversar sobre Paulo e Timóteo. Terceiro ponto, amigos que impulsionam. Amigos que impulsionam. Então, o primeiro tipo de relacionamento que eu e você precisamos ter, amigos que confrontam. E você precisa ser, amém? Esse amigo que confronta. O segundo, nós precisamos ter e ser amigos que tiram as pessoas da zona de conforto. Você tem que ter pessoas no seu grupo de relacionamento, pessoas que te tiram da zona de conforto. E o meu terceiro ponto é ter amigos que te impulsionam. Amigos que te impulsionam. Eu quero ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, depois eu vou para o 4, versículos 12 ao 15, e capítulo 6, do 11 e 12. Tá? Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Capítulo 4, versículo 12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso.
capítulo 6, versículos 11 e 12, diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Você encontrou o padrão aqui, nesses versículos? Gente, eu amo o texto de Timóteo, eu dou aula a respeito disso no Interns, e na College. Eu dou aula disso todo ano, desse livro, e existe algo muito maravilhoso no relacionamento entre Paulo e Timóteo. Timóteo, gente, os teólogos, os estudiosos acreditam que Timóteo assume uma igreja de mais de 20 mil membros. Tem gente que fala que é um bem maior. E Timóteo era um cara muito novo. Acredita-se que Timóteo tinha perto dos seus 20 anos, talvez menos, quando ele assume a igreja em Éfeso. Nesse momento aqui que Paulo escreve isso para ele, nessa carta. Então, por exemplo, no segundo texto que a gente leu do capítulo 4, Paulo fala a respeito da idade, porque, gente, na sociedade que Timóteo está inserido, Timóteo não era nem considerado um adulto ainda. Porque para o grego, o homem grego, ele se tornava um homem adulto com 30 anos de idade. Então, quando Timóteo assume essa posição de liderança da maior igreja da época, a realidade é que ele não sabe para onde ele está indo, gente. Ele está com medo, existe um temor no seu coração. Isso me lembra um pouco de Josué, quando Josué assume, assume o lugar de Moisés, e Josué, ele é lembrado por Deus para ser forte e corajoso, e Deus repete isso para ele 8 ou 9 vezes no primeiro capítulo de Josué. E Timóteo recebe isso de Paulo na sua carta. Ele é lembrado e relembrado das palavras proféticas que ele tinha recebido, dos dons espirituais que estavam sobre sua vida, sobre a graça que Deus tinha concedido a ele. Gente, nós precisamos ser amigos assim, que olham para as pessoas ao redor de nós e enxergam aquilo que Deus enxerga, que enxergam aonde Deus quer levar essa pessoa. Sabe, gente, talvez teu amigo, a pessoa que está do teu lado aí, cara, ele tem muito problema. Viciado em pornografia, viciado em mentir para os pais, viciado em um monte de coisa, com um monte de pecado. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Nossa, cuspi. Deus ainda olha para essa pessoa com olhos de graça e misericórdia. E essa é uma das nossas responsabilidades como amigos. Olhar para essa pessoa com um olhar de graça e misericórdia e falar, independente de onde você está hoje, o Senhor quer te levar para um lugar muito melhor. E isso é nossa responsabilidade. Porque eu e você somos instrumento de Deus nessa terra para fazer isso. Deus tem o Espírito Santo ministra aos corações das pessoas. Mas quero te falar uma coisa. Gente, isso é uma das razões porque nós somos uma igreja em células. Não sei se você já percebeu isso, mas nós não somos uma igreja que tem células. A Igreja Nova Aliança de Londrina é uma igreja em células. Ou seja, a gente tenta fazer todo mundo participar de uma célula. Porque a célula é um lugar de ser encorajado. Porque a célula é um lugar de ser impulsionado pelas pessoas que estão ao seu redor. Um lugar para você criar relacionamento, criar vínculos com pessoas que olham para você e falam, você tem um futuro em Deus. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem uma porção maravilhosa para você. Então a gente cobra, por exemplo, a sua presença na célula. Não é porque a gente é chato, gente. Porque a gente quer manter um número alto de pessoas frequentando as células. Mas pelo contrário, porque a gente entende que a célula é um lugar de você ser abençoado. De você criar relacionamento. Intimidade. É
para isso que a gente faz ministério. Nós somos família. Nós somos família. A família, gente, sabe qual que é a realidade? Você todo mundo, né? Tudo tem família. Família, gente, você conhece os podres. Você conhece os pecados, você conhece os erros, você conhece os traços da personalidade do seu pai, da sua mãe, que você fala, meu Deus, eu não quero isso para minha vida não. Mas família é olhar para essas pessoas que você enxerga os erros e fala assim, ó, eu te amo. Eu cuido de você. E eu quero te lembrar uma coisa, teu pai também enxerga os podres na sua vida. Tua mãe também enxerga os podres na sua vida. Sabe teus ruins, sabe tuas dificuldades. Mas eles te amam ainda. E é para isso que a gente faz igreja. Para isso que a gente faz Ministério de Adolescentes da Igreja Nova Aliança de Londrina. E na adolescentes, a gente faz isso para isso. Para você ser impulsionado nesse lugar. Para você receber uma porção nova de Deus. Para você ser fortalecido. Porque, gente, a gente passa pelas nossas dificuldades. A gente passa pelos nossos problemas. A gente passa pelas nossas tribulações. Tem gente aqui, talvez você adolescente, você já viveu umas coisas muito malucas nessa vida. Que eu não consigo nem imaginar. Abandono de pais. Pessoas que você contava, amigos próximos que te abandonaram. E te falar uma coisa, aqui é um bando de gente imperfeita também. Que talvez em algum momento vai errar com você. Mas a gente quer fazer o melhor para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. A gente precisa ser encorajado. Como a gente também precisa ser o encorajador. Sabe, talvez você está olhando para os seus amigos esperando o que eles podem oferecer para você. O que eles podem te dar. Sendo que Deus está olhando para você e falando, ó, eu já compartilhei algo com você, já te derramei uma porção sobre o seu coração. Agora é o momento de você derramar essa porção e compartilhar essa porção com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, tem um texto que eu gosto muito de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, olha que maluco isso aqui, ó. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho. A galera distorce esse versículo e fala, ó, olha aqui, ó, Paulo falando para nós beber vinho. Não é isso que Paulo está falando. Olha como Paulo conhecia Timóteo. Por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Diferentemente de hoje, as pessoas na época de Paulo, eles não tinham acesso à água potável, água, né, que não faria mal para eles. A água era muito suja, muitas impurezas. Então o vinho, ele purificava. Por isso que esse é o único motivo. Paulo não está falando para todo mundo beber. Não, esse não é o que Paulo está falando. Mas vamos lá. Por que eu separei esse versículo? Porque esse versículo mostra para mim de como Timóteo era conhecido por Paulo. Paulo conhecia tanto as palavras proféticas, a unção, a graça, a porção que tinha sido derramada sobre Timóteo, mas Paulo também conhecia os podres. Paulo também conhecia as dificuldades. Paulo conhecia as enfermidades. Daí você está aqui fazendo ministério, fazendo célula, participando de um monte de coisa. Você conhece essa pessoa que está ao seu lado aí faz uns 3 anos já. E essa pessoa nunca compartilhou com você quando ela ficou doente. E ela precisava de uma oração. Talvez essa pessoa já viveu um monte de coisas. Os pais dela se separaram dentro de casa, vivendo um turbilhão de coisas. E você nunca fez uma oração por esse cara. Ou por essa menina. Sabe, gente? É um fardo maravilhoso que eu e você carregamos, que é de poder derramar e abençoar as pessoas ao nosso redor. Não é um peso ruim. É uma responsabilidade e um privilégio poder ser instrumento de Deus na vida dos outros. Amém?